Eu fico muito brava quando... eu sou kardecista de raiz. Kardec vira no túmulo. Toda vez que eu venho aqui no Thaís e falo, Thaís, eu vou levar pedrada. Que sejam pedras de algodão, a gente recebe bem. O problema está na ciência ou no materialismo que tenta reduzir tudo ao corpo físico? Nenhuma vez a alusão, a menção de que a doutrina espírita seja uma religião. Para mim existe muita lógica na espiritualidade, muita. Nós temos pessoas do movimento espírita que quando você fala em vida fora da Terra, eles torcem o nariz. Cadê Jesus? Cadê a luz? Tá tudo sob controle. A nossa vibração, a nossa energia vai nos levar para o planeta em que houver ressonância energética. Toda ressonância. Não adianta. Exato. Quando Kardec pergunta qual é o modelo e guia que nós devemos seguir, e eles são categóricos. Jesus. Só que Jesus não fundou religião nenhuma. Tá tudo dentro de nós. Mas a pessoa tem que querer, né? Não adianta saber disso também. Nós, do movimento espírita, é que não fizemos a nossa parte. Espírita há mais de 40 anos, Laine Andrade é escritora e palestrante conhecida como Menestrel da Boa Nova. Autora do livro Pérolas de Chico Xavier e Palavras de Amor e Esperança, ela também é voz de 2 podcasts sobre espiritualidade, O Caminho com Chico Xavier e toda quarta-feira, o Desperta Cast Amor Fraterno. Essa é Laine Andrade, a convidada de hoje do Alma de Coruja. Bem-vindos ao podcast Alma de Coruja, e hoje eu tô com uma convidada que ela já veio aqui uma vez. Nós gostamos tanto do assunto que ela está novamente aqui para falar de ciência e espiritualidade. Laine Andrade, muito bem-vinda. Eu agradeço e quero apresentar, se vocês me permitem. Realmente você... Eu falei que eu ia apresentar Leandro, produtor do Alma de Coruja, esposo de Thaís e meu amigo. Muito bem. Uma pessoa que tem muito conhecimento dentro da esfera da espiritualidade. A gente conversa muito em bastidores, a gente mantém a amizade exatamente por isso, as nossas conversas. E quando me chamaram para vir para cá, eu pensei, gente, vamos falar sobre o quê, né? Porque esse programa está recheado de coisas boas sempre. Aos sábados eu não perco. Eu falei, deixa eu virar minha corujinha para lá. Mas aí se eu virar para lá eu não consigo pegar, mas tudo bem, vocês estão vendo a carinha da coruja. Muito bom. E nós estamos... O que nos preocupa, né? Na atualidade, eu, ele, Thaís, porque a gente conversa muito. Ela não tem ciúme de mim, ela sabe que eu sou uma pessoa honesta, uma pessoa casada, assim como ela. E somos verdadeiramente apaixonados pelos nossos cônjuges. Adoro essa expressão. E é sobre isso, ciência e espiritualidade e eu vou colocar um molho a mais nessa história, que seria a transição planetária, sabe? Muito bom. De que maneira esses 3 elementos poderiam se encaixar nesse universo? Muito se fala da transição planetária, né? Então, Laine, vou começar uma pergunta para você sobre a transição planetária. Ela já começa pelo mais difícil, ela começa pelo final. A transição planetária. Tem gente que fala, eu tô na 3D, mas eu quero ir para 5D. Eu quero ir para 7D. Não, isso pode. Então, no computador. Exatamente. Mas mas a transição planetária, ela é na consciência? Olha, vamos falar um pouco, e aí eu vou puxar para o assunto da ciência. Sim. O que é ciência? Quando eu fiz mestrado, eu tive uma definição de ciência que me impactou até hoje. Isso já tem uns quase 30 anos. Eu fiz mestrado em Educação na Federal do Paraná. A minha desorientadora, porque ela mais me desorientou. Muito bom, desorientadora. E quem já passou por esse processo de pós-graduação, graduação e mestrado sabe que mais desorientam do que orientam. E ela perguntou o que é ciência. E todo mundo, ciência é isso, ciência é aquilo, ciência é um conjunto organizado de conhecimento, está no RUAS, né? Relativos a certas pesquisas, a fatos, fenômenos, etc., com base em métodos. Ela ouviu todo mundo falar. Não que isso não seja definição de ciência. No RUAS, no dicionário, você vai achar essa definição. Ela disse, é o princípio da negação. O que eu não posso negar não é ciência. Aí eu falei, nossa, que coisa pesada, profunda. Né? Porque assim, as pessoas falam, mas é por isso que religião não entra na esfera da ciência? Depende. Tudo isso é motivo de conversas a posteriori. E aí, onde entra a transição nesse cômputo? Eu vou me referir ao Pentateuco. Né? Quando a gente fala, e eu quero que as pessoas entendam o seguinte, vou falar para você, qual é a câmera? É essa aqui, né? Essa. Eu vou falar para você que está me ouvindo. Não estou criticando, não estou falando mal da doutrina espírita. Pelo contrário, a doutrina espírita se baseia em 5 obras. É chamado Pentateuco Espírita, que é o livro dos Espíritos por ordem, se a minha memória não me trai.
Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese e Céu e Inferno. Então são essas 5 obras e depois vem obras póstumas, as revistas espíritas e tal. Isso é a doutrina. Agora, o entendimento do que seja essa doutrina, a interpretação e como fazer, como se movimentar, como levar, como viver essa doutrina, faz parte do movimento espírita. Então, nós temos pessoas do movimento espírita que quando você fala em vida fora da Terra, eles torcem o nariz. Quando você fala em alguns fenômenos, e nós vamos falar sobre isso, nós vamos resgatar o que Kardec planejou no início da codificação e que a doutrina virou no século XXI, 200 anos depois. Né? Então, o que é a transformação, transição planetária? Se você pega o Livro dos Espíritos, ali nós temos a gradação de planetas. Então nós temos planetas, e a Terra já passou por esse processo. Nós já passamos pelo processo de planeta primitivo, época das cavernas, descoberta da roda, do fogo. Quando Jesus chega e vem entre nós, um pouco antes talvez, nós migramos, saímos do primitivismo para para expiação e provas. Agora, nós estamos passando para além, que é de regeneração. Vai acabar o mal? Não. Com certeza não. A diferença é que vai ficar 50-50. Hoje o mal se sobressai ao bem. Infelizmente. Ainda. Né? Mas quando nós nos tornarmos um planeta de regeneração, já regenerado, isso vai se igualar. Né? Vai ser algo igualitário. Então, a transição, ela não é só física, ela não é só consciencial, ela é principalmente consciencial. É o que eu faço do meu ser estar no planeta. Sim. E não existe como eu fazer o ser estar dentro de uma concepção separatista. E isso entra a ciência. Se a gente pega... se eu estiver falando demais, me manda parar. Vamos lá. Não, segue o jogo. A física, né? Nós vivíamos lá atrás em sintonia com a natureza, nós vivíamos em sintonia com tudo e todos. Chegou um certo tempo que nós perdemos esse contato. Né? E o que aconteceu? A física como ciência, e nós temos 2 estágios da física, da ciência física. Uma que separa tudo, que é o princípio do produto cartesiano, né? Que é René Descartes. Se você tem um problema, pega ele, parte em partes iguais e você vai resolvendo parte a parte, você chega ao resultado final. Depois, nós temos hoje o que nós chamamos de física quântica, que faz o reverso disso. Nós já fomos. Esta concepção quântica, esta concepção coletiva, não que o conhecimento que nós adquirimos não tenha importância. Francis Bacon dizia, saber é poder, e é. Né? O conhecimento nos faz mais poderosos. Mas nós mudamos o paradigma da ciência física. Da clássica do René Descartes, nós passamos para a física quântica, onde todos somos um. Exato. Entrelaçado. Tudo ligado a todos. Né? E aí onde é que entra a regeneração, a transição planetária? A gente quando olha, pensa assim, meu Deus, tá o caos. Meu Deus, Deus esqueceu da gente. Cadê Jesus? Cadê a luz? Tá tudo sob controle. Você que acredita, não que nós não creiamos na Bíblia, mas que você é um leitor da Bíblia, sabe que lá está dito que o joio será arrancado aos molhos. Agora, como é que você vai ceifar, vai cortar uma planta ou colher se ela não brota? Exato. Então, esse joio tá florando. Né? Existe um livro que é A Arte de Morrer, que eu acho fantástico. São 2 autores franceses, eu anotei o nome deles, que é a Marie de Renzel e Jean-Yves Leloup. E eles dizem o seguinte, que as tradições religiosas e espiritualidade humanista diante da morte na atualidade. A espiritualidade faz parte de todo ser que se questiona diante do simples fato de existir. Olha a filosofia, olha a ciência. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nesse momento de transição, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me situar nesse momento e escolher em que lado eu vou. Sim. Não tem mais o meio termo. Pois é. Ou eu vou para a luz,
ou eu vou embora, sabe Deus para onde. Pode escolher. Não, aí quem dera se pudesse, né? Porque como é que funciona? Dentro da doutrina espírita, que é uma ciência, na verdade, eu vou falar algo aqui. Toda vez que eu venho aqui, Thaís, eu falo, Thaís, eu vou levar pedrada. Aí como a Suzy Maria fala, que sejam pedras de, como é que ela fala? De algodão. De algodão, de É, algodão. Que sejam de pedras de algodão. algodão, a gente recebe bem. É isso aí. Nós não escolhemos, nós somos atraídos, é uma lei natural. E as leis divinas, meu amor, não são derogadas, não adianta. Elas são para todo e o todo sempre. Então, o que ocorre? Nós temos a nossa vibração. A nossa vibração, a nossa energia vai nos levar para o planeta em que houver ressonância energética. Tudo é ressonância. Não adianta. Exato. Isso aí. Né? De repente, você pode até... Acho que foi a Suzy que me perguntou um dia, num podcast, o último que eu participei, acho, se a gente pode... por exemplo, a Terra está passando por um momento de transição. Que capela já passou? Outra coisa que eu falei já, que deu motivo de pedras, não tão de algodão assim. Quando eu falei de exilados de capela. Gente, eu vou dar todas as bibliografias que eu tenho acesso. Você tem Exilados de Capela de Edgar Ormond e você tem A Caminho da Luz, de parceria Emmanuel e Chico, onde se fala disso. Então, nós já passamos por esse processo e outros orbes já passaram, outros planetas. Capela não é um planeta, é uma exoestrela. Mas a gente fala que é planeta para não confundir a cabeça do povo. Mas é uma exoestrela, ou uma estrela fora da nossa galáxia. Né? Então, eu posso ir para um planeta que seja já regenerado agora? Posso. Ou eu poderia antes? Poderia. Por quê? Depende da minha vibração, da minha evolução. Agora, pegando o gancho da física, né, da ciência hoje, que é a física quântica, que nós todos somos um, não existe nada que você faça aqui que não repercuta na África, na Ásia, na Oceania, seja onde for. Então não existe o fora do planeta Terra, está tudo dentro. Né? Mas não, é que assim, a gente tá. É interessante falar também o seguinte: dentro de tudo isso, quando a pessoa fala, eu tenho livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio, mas também tem a expansão de consciência. Creio eu que se você tiver mais uma consciência expandida, não é para você escolher, mas dá para você ir com um planeta melhor, com a tua vibração. Mas você pode qualificar. Bezerra de Menezes é um exemplo disso. Então. Né? Bezerra de Menezes, ele conseguiu o upgrade. E quando ele foi avisado de que ele seria levado para um planeta, né, para uma outra dimensão superior a onde ele estava, ele chorou, implorou, falou assim, olha, por favor, vá até Maria e peça para ela interceder, para aqueles que não creem em Maria, né, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ela tem uma falange imensa e trabalha horrores no plano espiritual, muito. E pede para ela interceder junto a Jesus. Enquanto eu tiver irmãos meus, principalmente brasileiros, porque ele tem um amor muito grande pelo Brasil, que eu permaneça ajudando. E foi atendido. Mas você vê, ele escolheu. Sim, aí nesse caso ele escolheu. Né? O contrário não. Se ele não tivesse competência e vibração, energia, não adianta ele querer e que não iria. Exato. Nessa visão de ciência que você está falando, né? Uma coisa que eu tenho na minha cabeça, eu trabalho muito com a questão de tecnologia, então eu tenho essa visão um pouco mais racional das coisas e tento sempre interpretar com a parte lógica. Né? E como é que você enxerga? Eu, pelo menos assim, eu tenho essa visão, tá? Eu não sei exatamente como é que você pode compartilhar isso. Para mim existe muita lógica na espiritualidade, muita lógica. Tudo tem... Por que eu falo que existe lógica na espiritualidade? Porque assim, o senso de justiça, ele tem uma lógica, ele tem um racional para que aquilo aconteça. A explicação está lá na própria história. A explicação está... Então, se você entender, então não é uma questão de castigo, é uma questão de consequência, é uma questão de afinidade, é uma questão de frequência, é uma questão de ressonância. Sim. Então, tudo isso faz um encadeamento de fatos, tudo isso faz um encadeamento de situações. E faz cair por terra essa ideia de Deus Javé, né? De Deus que destrói tudo, que te pune por Pois isso, exatamente. isso. É isso que eu estou falando. Eu acho que a ciência conceitual, não estou nem falando de entrar no mérito da física quântica, estou falando simplesmente, às vezes, até de um processo de metodologia. Se você for entender, obviamente que a ciência é um processo de replicação. Se eu consigo replicar,
eu consigo então provar. Se eu consigo provar, eu... Mas a ciência pode te dar como resposta de um processo de uma pesquisa ou não, você estava errado. Sim. Que é o O princípio não da negação. também. Que é o não. É o não. Uhum. Exatamente. Mas por isso que eu estou te falando, assim, o quanto que tem de lógica dentro desse processo racional, por incrível que pareça, é uma racionalidade na espiritualidade. Deixa eu voltar um pouco no tempo. Não sei E se lá eu vem- e lá consegui vem- ser confuso. E lá aqui. vem algodão, e lá vem É, lá vem algodão. algodão. Me socorre, Thaís. É, Eu vou te colocar na fogueira. Leandro vai estar, Né? você vê, né? eu tô vendo que ele está querendo. É. Mas assim, lá atrás, quando Kardec ele está no livro eu vou trazer todas as informações, eu anotei aqui, cadê? Está no livro Espiritismo sob Investigação, do Carlos Sete Bastos. Tá? Então eu tô trazendo as referências Sim. para não dizer, de onde que essa mulher tirou isso? Não foi da minha cabeça. O Carlos Sete Bastos, ele tem 3 obras, Espíritos sob Investigação, Espiritismo sob Investigação e a Biografia de Kardec sob Investigação. Então é um estudioso. Na atualidade, pelo menos no meu entendimento, ele é um cara que ele está fazendo um trabalho muito interessante, né? Ele pesquisa e ele nos traz algumas informações e ele vem nos lembrar algumas coisas. Quando Kardec... por que doutrina espírita é considerada ciência? Vamos começar por aí. Boa. Né? Por que ela é uma ciência? De onde que se tira esse fato de que ela é uma ciência? E eu digo mais, não existe no Pentateuco, as 5 obras que eu citei para vocês, nenhuma vez a alusão, a menção de que a doutrina espírita seja uma religião. Não existe. Lá numa revista espírita de 1868, 1869, não me lembro qual é a data da revista espírita, que existe um comentário de Kardec relacionando a filosofia da doutrina com a religiosidade, né? Com a possibilidade de. Porque a doutrina espírita ela foi codificada com método. Então, Kardec, quando ele observa o fenômeno das mesas girantes, ele desenvolve um método e faz uma pesquisa de fenômenos. Por isso ela é uma ciência. Tá? O método. Pelo método. Sim. E pela resposta ao que ele pesquisou, sim, aos fenômenos que ele pesquisou. Quando ele comprova a veracidade, sim, é verdade, é uma inteligência extrafísica. Não vou falar da história da doutrina espírita, mas eu preciso chegar nesse ponto. Qual é a definição que Kardec fala? A doutrina espírita é uma doutrina científica, por conta do início, com bases filosóficas e consequências morais. Quando ele fala em consequências morais, aí entra a questão da filosofia e a base filosófica. Nós temos um exemplo a ser seguido, está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o modelo e guia que nós devemos seguir. E eles são categóricos. Jesus. Esse é o modelo e guia. Sigam que vocês vão estar bem, vão estar indo no caminho certo. Então, mais próximo é o exemplo que Jesus nos deixa. Só que Jesus não fundou religião nenhuma. É bom que se diga também. Exato. Né? Ele só falou de amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ponto final. Então, a doutrina espírita, com toda a metodologia desenvolvida por Kardec, ele tenta, o Kardec como cientista que foi, ele tenta criar, estudar fenômenos que estavam acontecendo dentro do universo, nesse contato entre essas duas dimensões. Né? E ele afirmava que a doutrina espírita seria progressiva. Na cabeça de Kardec, a cada 25 anos, por intermédio dos congressos, porque a gente que fez ciência, fez faculdade, a gente sabe disso, sim, como é que você troca conhecimento? Vai ter um congresso de psiquiatria lá não sei aonde, sim, todos os psiquiatras vão para discutir o que tem de novo. Vai ter um congresso de TI, então nós vamos nos reunir lá em Luxemburgo. A doutrina espírita tinha esses encontros. Só que, nesses encontros, e isso não é a Laine falando, é uma pesquisa do Carlos Sete Bastos, nesse livro, Espiritismo sob Investigação. O Kardec, quando ele pensou na progressão, ele pensou em que a ciência pudesse caminhar, que ela pudesse explicar. Agora, essa visão que você fala
desse Deus, ou da lei de causa e efeito, que é a segunda lei de Newton, que é uma Sim. das leis da física. A cada ação corresponde uma reação. O que faz eu fugir dessa noção, dessa visão de que Deus está punindo, eu estou sendo castigada? Isso aí é uma construção sócio-histórica, é um arquétipo que vem da Idade Média, que vem para... Sim. nós estávamos até vindo para cá e conversamos sobre o seguinte: você quer comandar, quer ter acesso a um povo, enfim, divida. As opiniões divididas são mais fáceis de serem Sim. controladas. E nesse caso era o medo, né? Vamos criar o arquétipo do medo para Com poder... certeza. Deus não pune, Deus é amor. Vamos pensar nós, vocês têm filha, Sim. né? Você gostaria de ver a sua filha no inferno, queimando a eternidade no inferno? Você ia ficar satisfeito, Não, confortável? Claro claro que não. que não. Por que Deus Exato. ficaria? Exato. Então não tem lógica. Se a Não gente tem. acredita em Deus amor, e eu acredito em Deus amor, isso não é possível. Então não é, e aí é onde entra a consciência, não é uma punição. Qualquer lei, vamos pegar as leis morais Sim. da justiça. Se você atravessa um sinal, você sabe que você vai pagar multa e vai perder pontos na Pois carteira. é. Mas aí entra o livre-arbítrio. Eu sei que isso vai acontecer, mas eu escolho furar o sinal. E tudo bem. Eu furei o sinal, furei, paguei a multa. Então, isso aí é o quê? É consciência. A minha consciência está... Eu sei. O nosso maior juiz é ela. No livro Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, ele fala categoricamente que o maior verdugo, o maior juiz que nós temos é a nossa própria consciência. Com certeza. Então, quanto mais você desperta essa consciência, Com certeza. mais... E se você erra sabendo, pior é. Jesus disse, muito será cobrado a quem muito for dado. Exato. Né? É. Então, não existe essa coisa do... Deus está me punindo, Deus está me castigando. Não, Ele não está te castigando. Você, em algum momento da sua vida, ou atual ou pregressa, você errou. Exato. Você descumpriu uma lei natural. Uhum. Você só está respondendo pelos seus próprios atos. A conta chega. Exato, exatamente. Respondi? Tem a visão da física quântica. Todos somos um, todos estamos entrelaçados. Se eu mexo aqui ou prejudico ali, eu vou, consequentemente, mexer no todo. Sim. Se eu mexo no todo, porque se todos estão entrelaçados, é aquela coisa, né? Tem aquela teoria do caos, tem a teoria lá da bater de asas de uma borboleta aqui, pode gerar um tufão. Eu acho que nós estamos vivendo a teoria do caos agora. Entendeu? É. O que é a teoria do caos, para quem não conhece? A melhor explicação, sua filha é adolescente? Sim. Então, vocês vão entender. Filha adolescente. Chega em casa, vai beber água, pega um copo, põe em cima da pia. Isso. Deu sede, vai lá, pega outro copo. Exato. Acabaram os copos, vai para as xícaras. É. Acabaram as xícaras e os copos, o caos está instalado. A sede está ali. Se eu não pegar para lavar, eu não vou ter como beber água. Então, enquanto eu achar que eu consigo ter um jeitinho, que eu me acomodo, apesar da desorganização aparente, eu vou me virando. Exato. Nós chegamos no momento em que o caos se instalou. Ou a gente... E não tem uma escolha nossa. É categórico. Jesus nos deu essa informação. Elaine, onde é que Jesus deu essa informação para você? Não deu para mim. Vai ler as parábolas. O problema, e aí a professora de português falando, se eu pegar minha caixinha de óculos aqui e falar assim, por favor, as pessoas presentes, o que você está vendo aqui? Cada um vai falar de uma forma. Porque mesmo que o objeto seja o mesmo, você não vai enxergar as mesmas coisas. Ângulos diferentes. Ângulos diferentes. Exato. Olha a Bíblia, quantas religiões a partir de um único livro. Pois é. Pois é. Né? Então não é que Jesus me disse, é o que eu entendo que seja. Muito bom. Muito bom. Aí tem algumas perguntinhas aqui. Nossa senhora, tenho medo dessas perguntinhas. Vamos lá. O problema está na ciência ou no materialismo que tenta reduzir tudo ao corpo físico? Olha, é uma boa pergunta. Aliás, vindo da Thaís, né? Nós temos duas coisas aqui. A ciência espírita, ou do espírito, sim, e a ciência da matéria. Né? Nós caminhamos... Ciência da matéria, eu vou falar coisas da minha opinião. Eu acho que a ciência, materialmente falando, ela caminhou um pouco mais, a passos mais largos, do que a ciência espírita. Uhum. Por que eu estou dizendo isso? Hoje nós temos no Conselho Federal de Medicina
esqueci o nome, como é que é? Não é uma pasta, é um setor, enfim, que é espiritualidade e ciência. Já, então, É oficial. oficial. Já oficial. Já desde acho do ano passado, se não me engano. Espiritualidade e ciência. Dentro do Conselho Federal de Medicina. Então eles analisam essas curas, essas coisas, enfim. Aí eles dão o caminho que querem. Tanto que em Juiz de Fora, ano passado, teve um seminário sobre Kardec na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, nós estamos observando a ciência material, né? Porque a ciência espírita, ela parou no tempo e no espaço. O que aconteceu? Kardec imaginou que fosse ser o contrário. Nós mesmos, nós espíritas mesmos, eu acabei de falar, quando você fala que a ciência material está provando que tem vida fora da Terra, tem espíritas que batem o pé e dizem, eu não acredito. A ciência material fala, o Pentateuco já falava desde o século XIX, e tem espírita que fala, não, eu não acredito. O homem pisou na Lua. Tem gente que até hoje acha que foi. Se fosse hoje, até poderia falar que foi IA, né? Exato. Agora, mas naquela época, 69, eu tinha 8 anos. Pois é. Não era bem assim, não. Então, eu acho que... eu não sei, é complicado isso, mas eu acho que a ciência material, eles estão caminhando para um processo de espiritualização. Aliás, isso nunca, segundo o professor João... Cadê o nome dele? Eu anotei o nome dele aqui, falei, eu não vou perder o nome de ninguém. João Jorge, Dr. João Jorge, ciência e espiritualidade foi um elo que nunca se perdeu. Ciência e espiritualidade foi um elo que nunca se perdeu. Foi o Dr. João Jorge que escreveu no livro dele, não me lembro agora qual foi o livro dele, eu anotei tantos livros aqui, mas enfim. O que a gente precisa entender é a doutrina espírita tinha tudo nas mãos. Vamos pegar os livros de pós-Kardec, os livros da parceria de Chico e Emmanuel, Chico e André. Chico e André, nós temos coisas que o André Luiz falava na década de 30 do século XX, que a ciência material está provando hoje. Então é o que você fala. Existe uma organização no plano espiritual, da espiritualidade, né? E que as coisas estão acontecendo. Nós é que estamos muito aquém daquilo que deveríamos fazer. O movimento espírita, volto a dizer, ele preferiu, por alguma razão, abraçar, a partir da segunda metade do século XX, abraçar a doutrina espírita como uma religião e viver esses aspectos religiosos. Por que você acha isso? Você acha que tem uma pegada nesse sentido? A ciência, será que é um receio da ciência explicar coisas, talvez, dentro do processo espírita, que pode diminuir algum fator que eles colocavam como mais, como posso dizer, não tão material, não tão... para dar aquela sensação mesmo de espiritualidade, de repente você pode derrubar algum conceito espírita porque a ciência explicou através de método. Você entendeu o que eu quero chegar? Eu estou pensando em algumas possibilidades do porquê que esse fechamento, porque tem que ter um sentido para isso. Assim, para Kardec, que eu já disse antes, a doutrina espírita ela deveria progredir. Eu não sei. No livro do Carlos Sete Bastos, que na minha opinião é o que tem de mais sólido em termos de pesquisa, ele é um cara espírita e pesquisador, né? E ele fez uma pesquisa totalmente isenta. Eu até aconselho vocês a lerem esse livro, esses 3 livros dele. Eu observo que dá mais trabalho, né? E para você entender, porque nós somos espíritos vivendo uma experiência material, mas existe uma relação entre esses 2 elementos, entre esses 2 universos, extrafísico e o físico, né? E existe alguém no meio ali chamado perispírito que faz a ligação entre eles. O que ocorre é que lá no início do século XX, houve no Brasil na França, vamos voltar um pouco mais, o rustanguismo, já houve um período anterior em que havia essa dicotomia, essa divisão entre a
questão científica da doutrina espírita e a religiosa. E Kardec nunca, até pelo momento em que ele viveu, gente, ele sabia que se ele dissesse que a doutrina espírita seria uma religião, e ela não tem Sim. esse cunho, né? Essa Essa finalidade, não tem. É a fé raciocinada. Exato. Então, para ser fé raciocinada, você não pode ter dogmas. Os dogmas são inquebrantáveis. E a doutrina espírita não tem isso. Eu fico muito brava quando, eu sou kardecista de raiz. Kardecista, o Kardec vira no túmulo. Não existe kardecismo. Né? Existe doutrina espírita. Ele foi um codificador e ele nunca se tirou dessa posição. Ele nunca se colocou num outro patamar. Sabe o que eu acho que pode ser também? Isso é uma visão minha, tá? Se eu posso ir, eu tomo umas pedradas agora. Mas eu acho que é uma visão da religiosidade que vem de várias religiões, dessa questão dogmática, e a pessoa se torna espírita, mas ainda não perdeu os vínculos. Não perdeu os vínculos. Pode. Os Existe vícios. muito isso. Pode, gente. E eu acho que isso acaba fechando as pessoas para essa visão mais científica e falando assim, não, eu prefiro essa explicação mais religiosa. Mas deixa eu pegar no pé de nós espíritas. Você é espírita, você já estudou, que eu sei. Você estudou as 5 obras? Estudei, quando eu era bem novo. A Gênese também? A Gênese também. A maioria não estuda a Gênese nem Céu e Inferno. Por quê? Porque são as obras do Pentateuco científicas. Sim. Principalmente a Gênese. Sim, você tem. Então a Gênese, eu estou falando isso, não é da boca para fora só não. Eu faço parte de um centro virtual, que aí, Rodrigo, minha gratidão lá de Santo André, é um centro virtual. Então eu dou palestra, faço o estudo dos médiuns, Centro Espírita Ajudando a Caminhada. Tá lá no YouTube. E ele está com dificuldade de achar pessoas para ministrar estudos da Gênese. Eu falei para ele, cara, coloca a Gênese, vamos estudar a Gênese. Tá, nós estamos precisando conhecer esse aspecto científico, nós estamos precisando entender. Né? Porque a base filosófico, religiosa, moral, enfim, da doutrina, ela é mais simples de se conhecer, não de se viver. Sim. Mas é mais fácil passar. É mais fácil passar. A Gênese, aí eu falei, tá, põe meu nome aí, eu participo. Ainda brinquei, vai ser eu e a Beth Gabler só, porque quase ninguém quer, né? É exatamente o que eu estou falando. Então, dá mais trabalho. E outra, são as crenças limitantes. Né? Eu estou presa àquilo que eu acredito, eu sou espírita porque fala de reencarnação. Exato. Porque me atendeu na hora que eu precisei, hoje eu sou espírita, eu sou simpatizante, frequento e tal. Aí você fica num limbo, sabe? Nem uma coisa e nem outra. Sim. Mas por a pessoa vai lá no centro espírita, vai tomar um passe, né? E aí volta para casa. Ah, não, tomei um passe, tô limpo. Mas ela não sabe que tem que fazer a reforma íntima. Tudo é de dentro para fora. Não é só terceirizar o problema. A consciência entrando. Tem que ter expansão de consciência. Você pode tomar um passe, é muito bom. Mas e aí? Como que vai continuar isso? Quais são os próximos passos? Quais são os próximos passos, né? E a pessoa não quer olhar para dentro. A pessoa quer terceirizar, olhar para fora e que alguém que ajude ela. A sua pergunta inicial sobre a transição, você falou agora tudo. Nós passamos milênios olhando para fora. Olhando para fora. Buscando o Salvador, o Messias. Isso é politicamente, isso é afetivamente, isso é espiritualmente. Em todos os mentes que a gente conhece, é sempre para além de mim. E a grande descoberta tá tudo dentro. Exatamente. É disso que eu falo sempre. Tá tudo dentro de nós. Mas a pessoa tem que querer, né? Não adianta saber disso também. Eu sei, eu estudei, tá tudo dentro de mim, eu faço o curso, mas eu não mudo. Então nada vai acontecer de novidade na tua vida. Né, que é a reforma íntima, que é você olhar para dentro e falar, eu tenho ajudas, né, eu vou lá tomar um passe, alguém me ajuda, mas e você? Né? Tem que equilibrar, exato. O passe, ele ajuda para você dar um impulso em você, para você isso. É o suporte. Noção. Você sabe que nós estamos falando de espiritualidade aqui, né? Que não é a mesma coisa. Uma das grandes confusões das revisões, das traduções do inglês para o português, da doutrina espírita, é a diferença entre espiritualidade, espiritualismo e doutrina espírita, ou espiritismo. Interessante. Eles traduziram como se fosse tudo a mesma coisa. E não é. Então a gente tem que começar a prestar um pouco mais de atenção na espiritualidade. E eu gosto muito do que o padre Fábio de Mello fala,
Ele diz o seguinte, no livro O Discípulo da Madrugada, eu anotei a ideia dele, ele diz assim, religião é a antessala da espiritualidade. Ela é a antessala. Eu posso ou não adentrar. É você que escolhe. Eu que escolho. Né? A religião é uma antessala, seja ela qual for. Eu tô ali. De repente a sala tá lá. Eu entro ou não entro? A religião é a antessala da espiritualidade. E é sobre isso, né? A gente precisa começar. A gente precisa é muita arrogância da minha parte. Eu preciso perder alguns vícios de linguagem. Seria interessante, né? Seria conveniente, né? Que nós olhássemos. A Thaís, ela está me ajudando em processos meus, pessoais. Até aconselho vocês, procurem Thaís Joia. Ela está me ajudando, tenho dormido melhor e tal. Mas por que eu estou falando disso? Porque por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, nós ainda temos uma relação atávica, íntima. Sim. Sabe, assim, é um negócio quase que intransponível. Eu aprendi assim, bom, eu nasci em berço católico. Isso. Sim. Né? Então, por mais que eu seja espírita há 40 e tantos anos, eu sou da área de humanas. Eu entrei com 18, estou com 65, faço umas contas aí. Você que é da área de exatas. 42. 42. Não, 65, desculpa. 46. Não, 46. Eu sou melhor que ele. Brincadeira, gente. Então, eu sou espírita há 46 anos. Sim. Por mais que eu seja... Eu entrei para a doutrina demorou para entrar em mim e está saindo aos poucos, muito raramente de mim, sob forma de ações. Sim. Então é sobre isso. A gente tem uma certa dificuldade. Agora, essa questão do conhecimento da ciência, vou fazer uma crítica ao movimento espírita, sim. Não a doutrina. Não, nada contra. A doutrina está perfeita. Nós, do movimento espírita, é que não fizemos a nossa parte. O braço, tanto que a doutrina espírita ela não vinga na França, ela vinga no Brasil. Ela cresce no Brasil. O Brasil é o país mais espírita, né, do mundo. Hoje é o Brasil. Então, o que acontece? Nós temos o braço científico que vai fazer o quê? Vai pesquisar reencarnação, comprovar, buscar se isso realmente é verdade ou não. Se nosso tempo está acabando, né? Achei que fosse. Não, tem mais tempo. Então, assim, que vai descobrir, provar, né? Provar por intermédio de um método. Por isso a doutrina espírita é uma doutrina que se baseia numa fé raciocinada. Eu posso questionar, sim. Não existe, gente, quando alguém fala, você está ferindo a doutrina. Gente, Kardec colocou, está aqui, ó, com todas as letras, no livro O Espiritismo uma Investigação, se me permitem. Ele objetivava que o Espiritismo fosse e se mantivesse científico, entre outros motivos, para melhor fundamentar a sua função e a sua capacidade consoladora. Mas o movimento espírita praticamente só desenvolveu como uma religião institucionalista. Isso quer dizer que não houve um braço científico na doutrina espírita muito tempo depois. Eu falei, não sei onde mais, nem lembro mais, o Valdo era para ser o braço científico da doutrina espírita aqui no Brasil, Valdo Vieira. Ele viaja com o Chico, ele leva o Chico para Buenos Aires, para Portugal, para Espanha. Inclusive, eles não foram recebidos na Espanha, eles não puderam, olha que doido, nos anos 60, eles não puderam se reunir, eles tiveram que fazer isso escondidos, porque a Espanha já estava sobre a época, não sei se era o Franco, eu não lembro quem era que estava no comando do país, eles não permitiram que eles falassem sobre a doutrina espírita. Ele foi para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, Valdo abandona Chico. Chico volta sozinho, mineirinho, tadinho, sozinho, volta para Beraba. Fiquei sabendo dessa história. Então, ele volta sozinho para Beraba. Então, Chico, a espiritualidade tem sempre o plano B, né? Com certeza. Marlene Nobre. E tinha um outro também, um médico em São Paulo, que eu não lembro o nome dele, mas Espartaco. Doutor Espartaco Giardi. Nome forte.
Espartaco Geardi, nome de grego, né? Sim. De guerreiro grego. E aí o que acontece? Chico pede para Marlene, que fazia medicina. Assim que Valdo sai, ele pede para ela. Vocês vão entender porque eu tô falando da Marlene Nobre. Porque a última vez que eu falei sobre a Marlene Nobre foi... Né? Não, vou falar sobre a parte científica, tudo bonitinho. Quando a Marlene Nobre fazia faculdade, o Valdo já tinha formado. Eles se conheciam. Ela estava no 2º ou 3º ano de medicina. E Chico manda chamá-la e ela vai. E lá ela passa a conviver com o Chico. E ele diz, minha filha, eu vou precisar de você. E ela passa a frequentar as sessões na casa do Chico, etc. e tal. Vamos passar no tempo. Nós tivemos São Paulo, né, sempre pioneiro. Nós tivemos em 1968 a criação da AME, Associação Médico Espírita. Em 1900, olha como é que nós andamos a passos lentos. Em 1968 é criada a AME em São Paulo, a AME de São Paulo. Ela nasceu um grupo de médicos se reunia na casa desse médico, o Dr. Espartaco Geardi. E ela foi fundada em 30 de março de 68. Bom, tempo passa, sob a tutela de ninguém menos do que o Dr. Bezerra de Menezes. Né? Somente em 1994 é que a AME brasileira é fundada. Em 1995, a AME brasileira vem pelas mãos da doutora Marlene Nobre. Ali ela já tinha se formado, já tinha voltado para São Paulo, ela era daqui. Ela desencarnou em 2015, porque eu esqueci a data do desencarne dela. E uma vez, quando eu falei, a pessoa, ela nem lembra quando ela... Não lembro. Lembro nem quando meu pai desencarnou. Isso não ia fazer diferença nenhuma. Enfim, nem lembro quando meu pai desencarnou, mas foi em 2015 que a doutora Marlene Nobre desencarnou. Mas antes do desencarne dela, obviamente, ela criou a AME, Associação Médica Espírita Brasileira. E também criou várias AMEs fora do Brasil. E ela, a doutora Marlene, qual era o propósito? É uma sociedade científico-cultural, né? E de orientação moral também. E qual era o principal objetivo? Estudar a doutrina espírita e integrá-la aos campos da ciência e da saúde. Então aí, olha só, nós estamos falando de 1867. Nossa. Kardec até 1857, na verdade, né? O Livro dos Espíritos. 1857. De 1857 até 1995. Quase 257, 250, quase 250. Quase 200 anos. Caramba. Né? Para que o aspecto científico, minimamente, fosse tratado. Então, as associações médicos espíritas, municipais e tal, elas têm como estudar a doutrina e trazer a doutrina para o campo da ciência e da saúde. Então, isso é algo assim... Por isso que nós temos o Conselho Federal de Medicina criando a seção, o Departamento de Medicina e Espiritualidade. Okay. Olha, vou convidar agora o Leandro para chamar todo mundo para se inscrever aqui no meu canal, Leandro. Gente, você viu que o papo tá bom, tá legal. Então, se inscreva, dá o sininho, compartilhe esse vídeo, fale com mais pessoas, ajude a gente, dá aquela força pro canal, porque isso aqui é importante para a gente trazer a Elaine mais vezes, para trazer mais convidados interessantes. Gente realmente faz a diferença aqui para a espiritualidade e para outros conhecimentos que a gente às vezes nem imagina que aquilo lá existia. Importante. Muito bom. E aí, agora a Elaine continua, mas eu preciso fazer uma pergunta, Elaine. Por favor. Mais uma. Olha só, a morte é o maior mistério da ciência ou o maior portal da espiritualidade? Os dois. Os dois. A gente, quando dorme, morre todo dia. Sim. Eu sou um pouco transgressora nesse aspecto. Eu acho que para mim morrer é nascer. Porque a morte é que você... tua casa, né? Exato. Não é? Exato. A gente... É interessante porque tem um livro, que eu até trouxe a citação dele aqui, e ele tem que ser lido. Ele é um livro que... cadê ele, gente? Enquanto eu acho o livro aqui, para nós, para a ciência da matéria, hoje nós temos um fenômeno chamado EQM. Experiência de quase morte. Sim. A gente trouxe o Alexandre aqui, muito bom. Então, a ciência
Porque eles se limitam, ou se limitavam até pouco tempo, às questões do corpo, do físico. Só que eles estão percebendo que não é o cérebro que comanda. Uhum. Eles estão percebendo que quando o cérebro para, quando o indivíduo morre, a vida inteligente continua, que é o tal da história da EQM. Exato. Trocando em miúdos, né? É mais ou menos isso que acontece. E aí, eles começaram a perceber, peraí, nós temos que pensar, não, tem alguma coisa errada. O cérebro não comanda mais. E aí eu vou indicar um livro, A Biologia da Crença, do Lipton, do Bruce Lipton, em que ele diz que os seus pensamentos, que os seus sentimentos, eles comandam o seu DNA, inclusive. Você pode alterar Isso aí. estados físicos. Super acredito. É um livro, Biologia da Crença, do Bruce Lipton, que vem a partir desses estudos todos, né, dessas conclusões. Então, a morte, ela é, para muita gente, o fim. E aí eu vou... Olha lá o algodão. Lá vem o algodão. A nossa concepção de que a morte é o fim. Então, nós precisaríamos... O livro que eu vou indicar é A Arte de Morrer. Tradições religiosas e espiritualidade humanista diante da morte na atualidade. É um livro muito interessante, da Marie de Renzel e Jean-Yves Leloup. São dois franceses, mas já tem tradução em português. O livro é muito interessante. E o que a gente entende? A minha relação com a morte, ela está muito mais ligada ao que a minha religião, não estou falando de religiosidade não, Sim. que a minha religião me diz. Tem gente que acha que vai morrer, olha que coisa mais inútil. Gente, não estou criticando religião nenhuma, mas pombas, Deus vai me criar para ficar a eternidade inteira tocando violino, harpa, cantando com anjos? Para quê? Por que a gente aprende tanta coisa aqui, então, Por que eu aprendo tanta coisa? Por que eu faço para chegar lá? Ou eu dormi. Pois Tem até uma passagem bem interessante, não sei se eu acho que é no Nosso Lar, não sei se é no livro Nosso Lar, que tem aquela senhora que dorme, e eles deixam ela dormir, Isso. porque ela acreditava nisso. Sim. Que dormindo ela seria até o arrebatamento. Ah, tá. E depois do arrebatamento? Aí depois do arrebatamento eu vou cantar e louvar Deus. Ah, tá. Ele me criou para passar a eternidade inteira dizendo: o Senhor é o máximo, graças a Deus, obrigado. Pois é. Que Deus é esse? Posso fazer só um testemunho? Eu ia falar para você, da sua experiência, né? Eu tenho nessa visão assim, eu tenho muita relação com a projeção astral, né? E aí, num dos meus estudos, das minhas tentativas desse processo, eu fui, acho que num movimento até patrocinado, eu fui levado até um lugar, até aí tranquilo, estava nesse lugar e estava voltando com esse meu, estou falando lugar espiritual. Sim, né? sim. Em espírito. Não era espaço físico. Não era espaço físico, projeção. Projeção astral. Em projeção. É em espírito, gente. Consciente. Bem consciente dessa vez. E aí eu fui voltando. Nesse processo que eu fui voltando até o local que eu estava, que tinha várias pessoas, eu fui tendo quase que uma visão aérea do lugar mesmo, literalmente, porque eu estou voltando, né, dentro para aquele espaço físico. Aí você passa a ter a visão panorâmica. Visão panorâmica, eu estava nessa visão panorâmica. E dessa visão panorâmica eu comecei a ver um monte de espíritos. Opa, peguei o microfone aqui. Um monte de espíritos que estavam com terno, gravata, e mulheres de vestidos, né, aquela coisa assim. E aí eu perguntei para aquele meu amigo, meu mentor, quem estava do meu lado. Quem guiava você? Quem me guiava, meu guia. Falava, o que é isso que está acontecendo embaixo que eu não tinha visto antes? Daí ele falou assim, não, isso é o seguinte, existe um negócio chamado, dentro do Valdo, até dentro dos conceitos do Valdo, eles chamam de paradrama. Esse paradrama, eles criam todo um cenário para que aquelas pessoas que eles eram em terra, eles eram crentes, tinham dogmas muito fortes nesse sentido. Crenças, dogmas muito fortes no sentido de que quando eu morrer, eu vou dormir. Só que eles morreram, estavam acordados. Quando eles acordaram, eles falaram assim, estou vivo. Então eles não acreditavam no processo da morte, porque a crença era tão forte, tão enraizada neles. E aí ele falou assim, como eu estou vivo, eu vou seguir a minha vida aqui. Só que eles não evoluíam, ficavam só nessa. Era um looping. Ficavam em looping nesse processo. Era um looping. E aí, o que esse guia me falou? Olha, o que está acontecendo aqui então? Eles estão criando, aqui é tipo, como se fosse uma igreja. Plasmaram como se fosse uma igreja, para eles se concentrarem nesse lugar, para que tenha uma pessoa, como se fosse um pastor
guiando essas pessoas, só que é um pastor dentro do processo Paradigma, totalmente consciente, para guiar neles, para avisar. Gente, a vida continuou. Sim. Vocês estão acordados, só que do outro lado. E aqui é a realidade. Aqui a realidade agora é essa. A questão de violação de consciência. Deus não violenta consciências. Jesus não violenta consciências. Os espíritos superiores não violentam consciências. Diferente de nós. Nós queremos empurrar a goela abaixo das pessoas as nossas crenças. Estejamos certos ou errados. Se eu acredito que aquilo é verdade, eu vou defender e vou atacar quem quer que seja. E não temos isso como exemplo na espiritualidade superior. A sua viagem astral é a prova viva disso, né? Que esses irmãos, que eu não vejo como sendo responsabilidade deles, a religião ela é uma antessala, que não necessariamente me leva para o despertamento consciencial pela ferramenta da espiritualidade. E aí a gente volta novamente para o ponto de partida, que é a transição planetária. Há quanto tempo nós estamos ouvindo falar que esse momento começou? Há quantas e quantas falas? O Chico falou algumas coisas que não vem ao caso, mas para além de todas as teorias alarmistas, para além de todas as teorias catastróficas, existe algo que se chama livre-arbítrio. E eu acredito firmemente que as duas ciências, que o movimento espírita, por intermédio, que uma pessoa que eu gosto muito, que é o Dr. Décio Iandoli, lá de Mato Grosso do Sul, que está dando continuidade ao trabalho da Marlene Nobre, que é um cara bem interessante de vocês trazerem aqui, ele tem estudos comprovados, a ciência comprovando o que André Luiz falava há 80 anos. Eu não estou falando de 8, não, estou falando de 80 anos atrás. Nas obras de... O André Luiz é muito legal. Que o André Luiz é o braço científico da doutrina. Emmanuel é o braço filosófico. Né? Então nós temos tudo. A doutrina espírita ela é muito rica. Nós é que fazemos mau uso, na minha opinião. E quando eu falo nós, eu falo movimento espírita. E movimento, entenda, todas as uniões em nome dessa doutrina. Eu acho que o que você viu é uma prova mais viva de que o respeito é algo que nós temos que praticar. Maravilhoso, é isso aí. Isso aí, para mim, é o respeito puro, é o amor de Deus. Imagina, aquelas criaturas acreditam que elas vão andar de terno e bem vestidas como elas eram aqui na Terra. Igualzinho, né? Enquanto encarnadas, porque na Terra permanecem, só que numa outra dimensão. Então, o que vai acontecer, na minha opinião, na transição planetária? Eu acho que nós passamos... Eu vou terminar dizendo que eu comecei. Né? Nós passamos milênios olhando para fora, buscando alguém para me salvar. Eu sou a princesa na torre e alguém há de me salvar. Sendo que eu sou a única que posso me salvar. E eu aprendi isso com a doutrina espírita. Ela é evolucionista, ela não é salvacionista. Eu evoluo e na medida e proporção que a minha evolução acontece, eu me salvo. Que é reforma íntima. Que é reforma íntima, né? E esse livro, A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, é o mais próximo que a gente tem. Quando ele fala que eu converso com as células, eu altero, inclusive, o meu DNA. Chico fazia isso, né? Ele, como um ser humano, um espírito encarnado, na juventude, ele tinha necessidades sexuais. E o que ele fazia? Ele corria para o mato, conversava com o sistema, com o chakra genésico dele, e falava assim, olha, eu sei que vocês precisam, eu sei que é uma energia, mas eu não vim para isso, por favor. E ele conseguiu. Né? Tem até a história, não sei se dá tempo de contar. Vamos lá. A filha de um não tem nada a ver com o assunto, mas eu lembrei, a filha de um diplomata argentino se apaixonou perdidamente pelo Chico. Olha. Sim, queria casar com o Chico Xavier. E aí ele falou, não vim para isso e tal. O pai manda uma carta para ele depois, dizendo que se ele quisesse, o quanto ele queria para ele ir embora para Buenos Aires, que a filha dele estava triste, desolada, porque queria casar com ele. E ele disse, olha, eu teria um imenso prazer de casar com a sua filha, nada contra ela, mas é que a minha missão, o meu trabalho não é esse, não é para constituir família. Né? Então, eu acho que, juntando tudo, a ciência salva. Nós temos as cirurgias espirituais. Se a nossa, volto a dizer, se o movimento espírita tivesse caminhado mais, se ele não tivesse abraçado apenas os aspectos
da filosofia, os aspectos morais, porque a filosofia é um pouco mais profunda, o que nós vimos nos congressos espíritas? Palestrantes, Sim. defendendo as suas próprias ideias, falando de experiências, mas nada cientificamente comprovado. Uhum. Nada que pudesse fazer o que Kardec havia planejado, Sim. que era o progresso da doutrina espírita. Sim. E ainda tem aqueles puristas que quando você fala, vamos adiantar, nós temos que... Não, imagina, que isso? Então é sobre isso. Eu acho que se a gente acordar, se a gente despertar, deixar de olhar só para fora, prestar atenção em si, verificar que tudo começa e termina em mim, e o que é o efeito borboleta que você falou. Sim. Se eu melhoro, ele se melhora, os que estão perto de mim vão se melhorando, e aí é o efeito cascata. Maravilhoso. Né? E a física quântica explica a teia de Fritjof-Capra. Com certeza. E aí eu vou fazer uma última pergunta. Estava demorando. Mas para finalizar, assim, sabe, Laine? Se a ciência nos ajuda a entender como a vida funciona e a espiritualidade nos ajuda a compreender por que estamos aqui, talvez a grande pergunta não seja quem está certo, né? Mas o que acontece quando as duas forças caminham juntas? Olha, nós estamos caminhando para isso. Lá atrás, se você pegar os povos primitivos, eles tinham essa visão de Deus, a visão da natureza, integração com tudo e com todos. Eles não eram acumuladores, eles eram tudo na base do escambo, era uma outra relação com a natureza, uns com os outros. E o pajé, ele condensava nele mesmo duas figuras hoje, o médico e o pastor, o médico e o padre. Então ali havia, na nossa essência, o casamento primordial entre espiritualidade e ciência, né? Sempre, que está no livro, né? Nunca deixaram de caminhar. O Dr. João fala, nunca deixaram de caminhar juntos. Sim. Nós é que fizemos, pelo produto cartesiano, o positivismo, nós separamos as coisas. Agora nós estamos tentando juntar novamente. Eu acho que esse é o ideal. Muito bom. Maravilhoso. Eu vou convidar agora vocês, né, para fazer um tintim da coruja. Deixa eu ver se eu deixei água. Tem água com bolinha aqui. Eu quero de bolinha. Energizada, gente, pelo Leandro. Não é com gás, não. Olha lá. Rapaz, tá bom. Agora com bolinha a energia que depois você me conta. Tintim. Muito obrigada, Laine. Foi muito bacana. Das redes sociais dela. Sim, gente, me sigam aqui, né? Alma de Coruja, porque a gente tá trazendo várias pessoas muito interessantes, bacanas, e que é para expandir a consciência. E depois desse tintim, tem que beber água já, mas eu espero vocês nos próximos capítulos. Espera aí. Espera. As redes sociais da Laine. Verdade. Eu tenho TikTok e Instagram. No Instagram é @LaineAndradeSilva, tudo junto. E no TikTok, Laine.aes. Você entra lá, Laine, você vai achar. Eu falo só sobre a doutrina espírita. São vídeos curtos. Só pedra de algodão. Só pedra de algodão. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar. Um dos meus últimos vídeos eu falo de reencarnação na Bíblia. Então, Tá curioso? Vai lá. Muito bem. Então, até o próximo voo.